Querido irmão, neste dia nós estamos retomando algumas das atividades, né, da quarta-feira e começo hoje uma série de estudos dentro do livro de Abacuque. Nos cultos de quarta-feira que estiverem sob minha responsabilidade, estarei tratando da mensagem do profeta Abacuque. Um livro de muita importância para os nossos dias, sua mensagem é muito atual, com ensinamentos relevantes para nós. Nesses tempos que estamos presos em casa, sem poder congregar, estamos unidos como igreja, a palavra do Senhor está livre e certamente alcança é, o meu e o seu coração, certamente continua fazendo seus efeitos. A palavra de Deus continua sendo eficaz. Estou gravando na minha própria casa e breve, né, estará disponível aí para que você também possa nos acompanhar. Então, pois bem, meus irmãos, vamos começar o nosso estudo do livro de Abacuque. Vou colocar o meu rosto aqui no cantinho, para que você possa ver melhor o vídeo. Penso que seja interessante que você tenha a sua Bíblia aí também, para você acompanhar a mensagem, para que você possa também ser edificado e possa aprender mais deste livro. É um dos livros que está entre os profetas menores, é um livro que eu acredito que por vezes é subestimado. Os livros dos profetas menores eram para ser chamados assim não por causa da popularidade, mas por conta do conteúdo pequeno, né? São livros pequenos. Mas por vezes nós tratamos como se fossem menos importantes, né? Lemos menos, pregamos menos. Hoje você terá a oportunidade de pelo menos começar a estudar este livro. Creio que vai ser abençoador, que você será edificado e espero que essa palavra fale hoje ao seu coração, porque ela é muito atual. Você verá isso comigo também. Então, muito bem. Estudos em Abacuque, do temor à fé, já explico o porquê deste tipo. Então vamos lá. Antes de eu começar a ler os versículos e expor cada um, né? Quero trabalhar versículo a versículo. Quero que você saiba um pouco da mensagem, do contexto e da mensagem do profeta Abacuque. Se você olhar aqui, a autoria do texto é dada a Abacuque, o profeta Abacuque. Não se sabe muito a respeito da vida deste profeta. Uma das poucas curiosidades, né, que sabemos mais a respeito dele é de que o nome dele significa abraço, abraçado, uma coisa nesse sentido. Talvez referente a alguma experiência dele ser uma pessoa aceita. De qualquer forma, sabemos que por Deus ele foi e a mensagem dele que o Senhor entregou por meio dela também foi aceita pela igreja e hoje podemos abraçá-la como palavra do Senhor. Já que o coronavírus nos impede de estarmos juntos, nos abraçarmos, né, podemos receber o abraço do Senhor. Abacuque, né, quer dizer abraço. Meus irmãos, a data provável, né, do escrito do profeta Abacuque é por volta de 600 anos de Cristo. Existem alguns fatos históricos que permitem aproximar dessa data, existem algumas discussões entre os estudiosos. Nosso propósito aqui hoje basta saber isso, né, antes do cativeiro babilônico. Nós já estudamos nas nossas EBDs sobre este momento do cativeiro. Abacuque é um período anterior ao cativeiro, mas algumas coisas estavam acontecendo e é importante que você saiba para que você compreenda a mensagem, para que você entenda o porquê que Abacuque estava vivendo aquilo tudo, né? A primeira delas aqui, ó, fala sobre a ascensão do Império Babilônico. A Babilônia, né, que também pode ser entendida como os caldeus, o povo caldeu, estava no momento de plena ascensão. O povo estava se fortalecendo, era uma nação ímpia, má, e que o Senhor mais na frente entregaria a nação para a qual o Senhor entregaria a nação de Israel. O Senhor permitiria que eles invadissem, conquistassem a terra e levassem o povo cativo. A gente então já pode pensar ali, talvez, que o povo já estivesse de olho, né? O povo já se sentia pressionado por conta, né, do crescimento, né, da ascensão deste império, um império de pessoas, um reino mau, né, um reino que não era temente ao Senhor. Além disso, dentro da nação de Israel aconteciam, né, algumas conturbações, era um período difícil. Antes de falar das conturbações, das dificuldades, eu queria que você soubesse isso daqui. Abacuque estava meio que diante das sombras, né, das cinzas de um passado glorioso. Isso porque a decadência do povo de Israel, que Abacuque ele escreve do meio da decadência, né, de perturbações de diferentes esferas. Mas antes disso,
tudo isso aconteceu depois da morte do rei Josias. O reinado do rei Josias foi um dos reinados importantes. Josias era um rei fiel ao Senhor, temente a ele, um rei que meio que redescobriu a palavra, né? Ele fez importantes reformas religiosas. Foi um tempo de grande avivamento, de prosperidade da nação. Deus abençoou muito o reinado de Josias, e o povo, enquanto o rei Josias reinava sobre Israel, o povo permaneceu temente, fiel a Deus. Porém, o rei morreu, vieram seus descendentes e o mesmo não sucedeu. O povo começou a desviar do caminho do Senhor. A nação, é, aquela prosperidade, o avivamento cedeu lugar agora a um tempo de decadência, né? Então, Abacuque está ali de fato diante das cinzas daquele passado do rei Josias. Agora o que restavam não eram conturbações políticas por conta das questões, né, tanto dos babilônios, da questão mesmo que histórica que cercava a nação. Nós temos conturbações sociais. Você verá que a carta de Abacuque fala, né, da violência que se espalhava, da iniquidade, a injustiça mesmo nos tribunais, a opressão. O povo desconsiderava a lei do Senhor, vivia cada um segundo os seus próprios entendimentos, o próprio interesse, a lei estava sendo abandonada. Nós vemos também a decadência espiritual, o povo caindo na idolatria, aquilo que não agradava o Senhor estava imperando dentro da nação, dentro do povo de Deus. Então este é o cenário que Abacuque se encontra, um cenário que o abate, que o incomoda muito. Você vai ver isso logo agora nos primeiros versículos, que isso é inclusive o motivo, né, do início da carta, da oração de Abacuque nos primeiros versículos. Antes ainda de lermos esses versículos, é importante isso daqui, ó. Teremos um pouco da mensagem do profeta como um todo, né? Eu até peguei aqui o termo, né, que o Martin Lloyd Jones usa quando diz sobre essa carta, né, que a gente vê uma jornada de Abacuque. Ele parte do temor, da crise, mas ele vai até a fé. E essa é a mensagem do profeta Abacuque, por isso talvez seja tão interessante para os nossos dias, seja tão útil, seja um lugar onde encontrarmos consolo e fortalecimento espiritual. Você verá também que este livro é um livro atípico, ele não é comum quando comparado aos outros escritos dos profetas. Ele tem algumas características que são únicas. Quero citar, acredito que duas aqui que são, a princípio, devemos saber. Primeiro, que Abacuque ele não tem aquela postura típica do profeta de se dirigir ao povo da parte do Senhor, ou seja, o profeta é esperado que ele venha com a mensagem do Senhor, ele ouve a mensagem de Deus e entrega ao povo. Essa é a postura típica do profeta. Abacuque não. Por mais que ele era um profeta e recebeu a revelação do Senhor, no momento desse escrito aqui, ele, na verdade, retrata um momento de intimidade com Deus. Você vai ver Abacuque se dirigindo a Deus a respeito do povo, quase que um papel de um sacerdote, né? Você vai entender melhor o porquê disso. E isso também já é a segunda questão que eu queria tratar, né? Que ele tem essa característica de diálogos. É Abacuque apresentando a Deus o tempo inteiro. Ele ora a Deus, logo após o Senhor responde, ele novamente se apresenta diante de Deus. E você verá que nessa trajetória a gente vê a transformação do profeta, a forma como ele é fortalecido por esse encontro, por esse momento que ele tem com o Senhor. E esse é como a mensagem se desenvolve. Ele, ele surge ali do meio da crise, né? A voz do profeta neste livro surge do meio da crise, ele vê a realidade do povo de Deus, vê a corrupção, ele vê a injustiça, ele vê a opressão, ele vê a idolatria, ele vê tudo que acontece ali, e ele está incomodado diante de tudo o que acontece, mas ele, quando ele chega no final da carta, você vê uma nova atitude, uma atitude de confiança em Deus. E você conhece muito bem, normalmente só conhece justamente essa parte, quando ele escreve o seu canto, né? Ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, eu confiarei em ti, eu exultarei, meu Deus, na minha salvação. São os versículos 17 e 18 do capítulo 3. Ainda hoje não vamos ler ele, mas você vai entender também como ele chega lá.
um ponto importante também, né, que talvez seja virada dessa postura do profeta, está lá no capítulo 2, quando Abacuque entende que o justo viverá pela fé. Então, esse é o centro da mensagem do profeta Abacuque. A gente vê que é um livro que trata também do problema do mal, né, do sofrimento humano. O Abacuque está olhando para a maldade que impera e ao mesmo tempo ele olha para Deus, né? Um problema que nós como cristãos temos que lidar e que outros livros da Bíblia também lidam, né? Asaf, o Jó também, você vê esse tipo de questão sendo trabalhado nesses livros. A ideia de como que um Deus bom, um Deus de amor, um Deus poderoso permite que o ímpio prospere. Como é que ele permite que o sofrimento chegue à tenda do justo, à vida do justo. São questões que os dilemas, né, que Abacuque tem são tratados neste livro com extrema clareza, franqueza, severar, e é algo também que vai nos ensinar algumas lições. Nós certamente seremos edificados com isso. Pois bem, então vamos à palavra do Senhor. Nessa primeira sessão, os versículos 1 ao 4, a gente vai ver um peso sobre o ombro do profeta. Diz assim, vou reduzir aqui o meu rosto, para você ver melhor. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça torcida. Muito bem. A primeira parte, que é o versículo 1, é apenas uma apresentação da carta. Né? Daqui cabe apenas destacar essa palavra que sentença. Né? Na tradução, inclusive algumas traduções, como a Almeida Corrigida, a Corrigida Fiel também, vão trazer ali o sentido mais puro ali do texto, que quer dizer peso. É a forma como o livro é apresentado. Né? É um peso revelado por Deus ao profeta Abacuque. Até aqui, em alguns escritos, nós vamos encontrar esse tipo de apresentação, ou como advertência, também é possível, né, como sentença, né, o veredito de Deus sobre a nação de Israel. Mostrando, né, que a carta, ela já desde o início aponta para as questões difíceis que vão ser tratadas, a situação que está sendo enfrentada, que não é fácil, não é simples, mas certamente a palavra do Senhor é muito clara quanto a isso. E aqui a gente já começa a segunda a sessão em si, sobre o que Abacuque estava lidando naquele momento. Interessante notar aqui o caráter de diálogo, né, que vai começar a ser desenvolvido. Nos textos normalmente dos profetas, o que acontece é primeiramente vinha aquela apresentação e depois o Senhor falando ao povo. A gente encontra um profeta falando ao Senhor, né? Esse caráter de diálogo a gente vai perceber durante a carta o tempo inteiro. E é interessante que, né, antes mesmo do Senhor falar alguma coisa, a gente vê a oração do profeta Abacuque. Abacuque apresenta ao Senhor 3 queixas, a gente vai acompanhar cada uma delas aqui. 3 reclamações, né, que ele apresenta diante de Deus. Cada uma delas traz também lições, aplicações para nossas vidas. A primeira dela, né, é interessante notar aqui a presença desse termo, né, até quando, que é muito comum nas lamentações bíblicas. Quando você vê algum salmo sendo escrito assim, há escrito entre os profetas também, escritos dessa mesma forma, perguntando a Deus até quando, né, que é uma expressão que demonstra um pouco de angústia, um pouco de inquietação, de incômodo diante da situação. Essa é uma expressão comum nos livros de lamento, como eu disse. Então a gente percebe como está o coração, né, do profeta diante da situação. E a pergunta dele para Deus é até quando? Mas até quando o quê? Né? Ele faz dois questionamentos aqui. E o que aparenta ser que Abacuque está questionando a aparente indiferença de Deus. Parece que Deus não quer fazer nada diante da situação. Olha só o que ele pergunta. Tu não me escutarás? Clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e tu não salvarás?
parece que ele está questionando, né? Parece que Deus não tem escutado a oração. Talvez Abacuque já tivesse orado outras vezes a respeito da situação. E fala também, parece que ele também não tem feito nada, né? Ele vê a situação, a nação se corrompendo cada vez mais e parece que não há uma resposta do Senhor, não há, parece que não acontece nada, Deus parece estar em silêncio, parece que não tem feito nada. É claro que a visão humana de Abacuque, e uma das coisas que Abacuque, o livro de Abacuque vai nos ensinar, é que os planos de Deus, os propósitos de Deus estão sendo cumpridos até mesmo em meio ao mal. Diante da situação difícil, Deus tem feito a sua obra, seus propósitos têm se cumprido, a gente não pode esquecer isso. Mas Abacuque, com bastante sinceridade, com franqueza, ele se apresenta diante do Senhor. É uma outra característica do livro, né? O ambiente que é criado, né, de intimidade com Deus, permite uma expressão muito clara, sincera do que está acontecendo. Vamos continuar, e você vai continuar vendo, né, poder notar melhor esse tom que Abacuque dá a essa oração apresentada no início da carta. No versículo 3, Abacuque vai questionar também agora o peso que está sobre os seus ombros. Se no versículo passado, né, no versículo 2, ele questiona a aparente indiferença de Deus, ele agora questiona o porquê dele estar passando por isso. A ideia é mais ou menos a seguinte: já que o Senhor não tem feito nada, o Senhor não ouve, por que então o Senhor tem abrido meus olhos para ver essas coisas? Por que eu tenho que suportar essa questão, né? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? A ideia é que ele está demonstrando o peso que ele sente, mas ao mesmo tempo ele reconhece que é Deus quem tem mostrado para ele a situação, de que ele tem sido despertado, incomodado por Deus para a situação que se apresenta a ele, né? Um ponto importante aqui é notar de que realmente certos incômodos vêm da parte do Senhor, que Deus por vezes nos desperta para situações que estão patentes em nossos olhos e que muitas vezes estamos como adormecidos, mas o profeta não estava. Na verdade, ele questiona se o Senhor não ouve quando eu clamo. O Senhor parece que não vai salvar. Por que então você tem me feito ver todas essas coisas, né? Então ele está questionando esse papel. E o que ele tem visto é isso, é o que se segue, né? A destruição e a violência estão diante de mim, é o cenário que ele vê diante dele, e a palavra violência se repete, né, mais de uma vez nesse livro, mostrando que talvez seja uma coisa que incomodasse muito o profeta. Ele vê também os conflitos na contenda, o litígio, a ideia de que há conflitos na nação, o povo estava dividido em questões que os faziam, né, rivalizar. Então é algo que também incomoda ele, né? A situação do povo de Deus. Ele vê o povo que era para ser regido pela lei do Senhor, mas agora ele está vendo a destruição. Ele vê a violência, ele vê a iniquidade, ele vê a opressão. Isso tudo, né, a gente encontra, com clareza no relato do profeta Abacuque. Então a primeira queixa dele era a respeito da aparente indiferença de Deus. A segunda é do porquê que ele está vendo isso, né? Por que o Senhor está colocando esse peso sobre os meus ombros? Por fim, Abacuque apresenta a Deus os efeitos de tudo isso. Como se ele estivesse agora continuando. Se o Senhor não fizer nada, o negócio só vai piorar, a situação vai piorar. Então ele aponta 4 coisas, né, ou 3 coisas aqui, melhor dizendo, que acontecem por conta da situação, né? Por esta causa, a lei se afrouxa, e aqui é interessante notar, ele está falando da lei de Deus, né? A nação de Israel era uma nação que vivia debaixo da lei do Senhor. E quando ele fala a lei se afrouxa, ele está dizendo, existe uma lei, mas ela não é cumprida. Cada um faz o que bem entende. Não tem... enquanto isso continuar, cada vez menos o teu povo vai observar a lei. Ele vai dizer a justiça nunca se manifesta. A ideia de que assim, a tua palavra prescreve tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é reto, que é justo, mas no dia a dia, na prática, eu não vejo nada disso acontecendo. A palavra tem leis para cuidar dos órfãos, das viúvas, mas o Senhor para cuidar do seu servo, mas eu vejo o contrário. Eu vejo a opressão, eu vejo a ganância, eu vejo a violência.
A tua lei diz para amar o próximo, mas a gente vê a iniquidade, a gente vê a injustiça, a gente vê a corrupção. Além disso, ele vai mostrar, né, que porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida, que a ideia de tanta gente se corrompendo nessa situação, que a justiça não é torcida, né? Aqueles que eram para cuidar da justiça, cuidar de aplicar a lei, agora estão sendo também é, estão torcendo essa justiça, estão corrompendo, e por isso o que é correto não acontece nunca. Quando a gente olha aqui, a gente vê claramente várias semelhanças com a situação que vivemos, com o nosso país, e certamente a gente faz associação, né? Até parece que é de propósito, né? O que Abacuque está escrevendo, mas não. Isso aqui é 600 anos antes de Cristo. Mas quero que perceba o que Abacuque está vendo, quero que se perceba o que ele está sentindo também e como ele se expressa diante de Deus. E isso tudo traz lições para nós. Eu vou ampliar aqui a tela, prefiro falar com você. E isso traz importantes lições para nós e para o nosso tempo. A primeira delas, eu quero falar sobre, né, o espaço que nós temos diante do Senhor para os conflitos. Né? Há espaço diante de Deus em nossas orações para apresentarmos as nossas lamentações. Uma maneira errada de ver esse texto é olhar como se Abacuque estivesse desrespeitando o Senhor ou, né, faltando com temor, mas não é. Se por um lado, né, a murmuração é algo que não agrada o Senhor, nunca agradou, nem vai, mas a lamentação sempre teve espaço para o Senhor. Como eu disse, vários salmos, né, utilizam de expressões semelhantes, como até quando, perguntam a Deus e você percebe o derramar sincero diante de Deus da alma. E Abacuque, ele se apresenta dessa forma, né? Ele não ora por uma coisa que ele imagina, ele fala o que ele vê, o que ele está vendo, né? Eu estou vendo a iniquidade, eu estou vendo a opressão, eu estou vendo a injustiça tomando lugar da justiça, eu estou vendo o teu povo dividido e ele apresenta com clareza, com franqueza. Ele olha para o próprio Deus, né, e pergunta: eu não estou ouvindo a resposta da tua parte, não estou vendo o Senhor fazendo nada. É claro, é uma perspectiva humana. Não estou dizendo que Deus não está fazendo nada e de que Abacuque está jogando na cara de Deus. Não é bem isso. Mas Abacuque fala o que ele está vendo. Ele se apresenta com sinceridade, com franqueza diante de Deus. E aqui uma lição para nós. Há espaço para os nossos conflitos, dilemas humanos diante de Deus. Deus ouve a oração daquele que sofre, daquele que está em crise, daquele que está em conflito com a situação. E independente de qual seja a situação. E para nós, né, que vivemos um momento de muitos conflitos, a gente pode pensar tanto, né, as restrições que nós estamos vivendo por conta da pandemia, o medo que está dominando alguns, a gente pode pensar na corrupção que está correndo aí, a solta, o nosso país tem muitos problemas com isso, a violência também, quantas outras questões, né, também nos cercam, e o livro de Abacuque nos faz refletir sobre isso, com sinceridade, com franqueza, com clareza. Há espaço para nossas orações, para nossos conflitos diante de Deus. A segunda coisa é sobre o incômodo também que Abacuque sente. Na oração, né, no verso 3, se não me engano, é o 3, ele reconhece, né, ele pergunta a Deus: por que você me faz ver tudo isso? E mostra, né, que é, ali que o Senhor mesmo é quem estava o incomodando. Né? Ele reconhece que não vem de si mesmo, mas ele vê que é o Senhor o incomodando para enxergar a situação que acontecia. Como alguém que também recebe a revelação de Deus, ele deveria ver o que Deus queria que ele visse. Né? De qualquer forma, nos mostra também para nós, e tem uma aplicação para nós, no sentido de que nós também não somos anestesiados. A palavra nos fala de uma paz que excede todo entendimento, e isso é verdade. O cristão verdadeiro, ele sente essa paz, ele não é afligido pelo mal, mas não quer dizer que ele é cego ou insensível à realidade. Ele tem a paz porque confia em Cristo, não é porque ele não vê as circunstâncias. A gente vê, a gente vive, a gente sente na pele por vezes, né? A situação que a gente vive, vamos pegar o exemplo do coronavírus, ela atinge a maus e a bons e maus, né?
ao justo e ao ímpio. É uma questão que estamos sujeitos também. Mas a gente, de qualquer forma, podemos experimentar paz, mesmo quando essas coisas nos atingem. Por outro lado, nós não somos insensíveis. Nós temos olhos para ver a situação. A gente e creio que o Senhor também nos incomoda quanto a isso, para nos corrigirmos e para tomarmos alguma posição, quer seja ela de orar, de interceder, quer seja ela de nos corrigirmos enquanto povo de Deus ou individualmente enquanto crentes. Mas o Senhor também nos incomoda diante das situações que nós vivenciamos e há certos incômodos que vêm de Deus. Isso não quer dizer perder a paz, mas é estar atento ao que acontece, estar vigilante também. Por fim, fala sobre o nosso dever de nos apresentarmos a Deus pelas questões que ocorrem pelo povo, pelo nosso povo, quer seja igreja, quer seja nação. No contexto de Abacuque, no Antigo Testamento, eram as duas coisas juntas, né? A nação de Israel era o povo de Deus. Então era como era uma coisa só. Para nós é separada essa coisa e nos traz uma dupla responsabilidade. Uma de orarmos e nos apresentarmos ante a Deus a situação que nós vivenciamos em continuação, as coisas que acontecem, a situação de qualquer coisa que seja, da saúde, que hoje é a nossa crise, das outras questões que nos abatem enquanto povo, a pobreza ainda por nosso país, a violência, a corrupção, a nação que cada dia parece estar mais e mais dividida, as divergências de natureza política e de opinião de tudo quanto é tipo, coisas que certamente não agradam a Deus. Devemos orar também pela igreja e pela situação que nós vivenciamos. Não podemos deixar de notar que a igreja também está num momento difícil. Estamos impedidos de cultuar publicamente e neste momento, por mais que a gente tenha tecnologia, mas é difícil não pensar que alguns de nós tem esfriado, tem se afastado. E é um motivo de preocupação pelo qual devemos apresentar. A igreja também tem se confundido, né, assim, largado a essência, a pureza do evangelho e seguido após pensamentos que não agradam, não vêm de Deus. Nós devemos nos apresentar, não como alguém de fora que simplesmente critica e aponta, né, as falhas, mas ser claro, mostrando como parte de um corpo. Abacuque se apresenta como um irmão, sabendo que o seu povo está se perdendo e por isso talvez a tristeza e a grande preocupação em Abacuque. Não é que ele estava falando mal daquele lá fora, dos povos que não tinham a Deus. Esses também preocupavam, mas quando ele vê a nação de Israel, o povo de Deus, se desfazendo com tendas, se desviando do caminho do Senhor, ele ora como alguém que faz parte desse povo, alguém que sabe, que vive essa realidade. Nós, como igreja, devemos orar pela igreja do nosso país, pela situação que vive. Sabe? E uma coisa que ainda vamos nos aprofundar à medida que estudamos o livro de Abacuque, mas uma coisa que Abacuque aprende bem é que os planos de Deus estão se concretizando. Podemos não saber como Deus tem trabalhado, pode parecer invisível aos olhos, talvez a nossa vontade de orar igual a Abacuque. Eu estou orando, mas não estou ouvindo a resposta. Eu estou clamando, mas parece que o Senhor não tem feito nada. Mas, de qualquer forma, uma hora nós entenderemos que o justo vive pela fé e de que o nosso Deus soberano tem cumprido seus propósitos, ainda que pareçam ocultos aos nossos olhos, ainda que realmente estejam ocultos aos nossos olhos. Nosso Deus tem trabalhado. Creio que ainda há muito para aprendermos aqui nesta carta de Abacuque e que o Senhor há de falar com nossos corações. Que Ele te desperte para ver a realidade, as coisas que acontecem. Que Ele te desperte para orar, para se corrigir naquilo que é necessário, para também interceder pelo povo de Deus, pela nação que nós vivemos. É certamente parte da vontade do Senhor que está revelado aqui em Abacuque. Demais coisas nós veremos no que se segue. Deus abençoe seu dia, meu irmão, que a palavra do Senhor possa estar guardada no teu coração, que venha te fortalecer nesses dias. Essa é a minha oração em nome de Jesus.